Olá, nesta aula você vai aprender a forma trigonométrica dos números complexos. Você aprendeu que a forma algébrica do número complexo é z igual a a mais bi. Essa é a forma algébrica. Nós vamos então representar essa forma algébrica aqui no plano de Argand-Gauss, que é bem parecido com o sistema cartesiano, onde temos aqui o eixo do x, o eixo dos y. Né? Então, A é a parte do x e B é a parte do y. Ou seja, A é a parte real, né? E B a parte imaginária. Então, a parte real está no eixo aqui do x e a parte imaginária B no eixo dos y. Né? Então, formamos aqui, né, um triângulo retângulo aqui, ó, ao traçarmos essa semi-reta da origem até o ponto aqui em questão. O ponto AB, né? Que chamamos esse ponto aqui de afixo, ok? E essa distância daqui até aqui, né, da origem até o ponto, nós vamos chamar isso aqui de uma letrinha grega ρ, isto é o módulo. Então aqui está o módulo, é essa distância da origem ao ponto. E este ângulo formado com o eixo do x, sempre assim, né? Este ângulo aqui, θ, é o argumento. Nós vamos então descobrir, ok? Nós vamos analisar o seguinte: se você tem o cosseno, você tem o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno deste ângulo, do ângulo θ, ele é o quê? O A sobre ρ. Ou seja, é o A sobre essa letrinha grega aqui, ρ. Isso significa o quê? Que o A, ele vai ser igual ao quê? Para você isolando o A, ele vai ser igual a esse ρ vezes o cosseno. Não é verdade? Vezes o cosseno de θ. A mesma coisa acontece com o B. Você tem o seno de θ, ele é igual ao B sobre essa letrinha ρ. Vou tirar um pouquinho aqui. Né? Isso. E aí então você tem que o B, ele vai ser igual a ρ vezes o seno de θ. Então, lembrando aqui que nós temos o número complexo, né, que é A mais BI. Então, vamos agora substituir. Quem é o A? Ρ vezes cosseno de θ. Então, Z vai ser igual. Aí você tem ρ vezes o cosseno de θ, que é o A. Aí mais, agora o B. Você tem ρ vezes o seno de θ. Depois I. Muito bem. Praticamente formamos aqui a forma trigonométrica. Mas como essa letrinha ρ aqui está sendo repetida, nós vamos colocar aqui então em cima, Z vai ser igual, né? E aí colocamos essa letrinha ρ aqui em evidência e colocando entre parênteses o cosseno de θ mais, como aqui o I está multiplicando o seno de θ, podemos colocar o I na frente, e seno de θ. Está aí a forma trigonométrica, então, formada. Ok? Então, é assim que chegamos à forma trigonométrica do número complexo. Vamos ver esse exemplo aqui no valor 3. Nós temos aqui, então, que o valor, que este número aqui é o 3 mais 3i. Vamos ver este exemplo aqui, que ele está no 3 de x e 3 de y, ou seja, 3 na parte real e 3 na parte, né, imaginária, ok? Vamos colocá-lo, então, na forma trigonométrica. Como? Nós vamos primeiro achar essa letrinha ρ, que é o módulo. Como que a gente acha o módulo, essa distância aqui, ou seja, essa hipotenusa aqui? Né? E bem, é claro que se você tem a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Né? Isso. Né? Então, logicamente que essa letrinha ρ, ela vai ser igual o quê? A raiz quadrada de quem?
No caso aqui nós temos 3, que é o A, 3 ao quadrado, e o B também é 3, mais 3 ao quadrado. Então, o ρ aqui vai ser igual ao quê? A raiz de 18, que é igual ao quê? 3 raiz de 2. Isso. E aí, então, este número complexo aqui vai ter esta forma aqui, que o ρ é 3 raiz de 2. E continuando, o cosseno do ângulo. Qual é o ângulo agora em questão? Qual é o argumento? O ângulo aqui em questão, nós vamos ter que descobrir. Geralmente é mais fácil descobrir pela tangente. Então, tangente é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sempre vai ser o y sobre o x. O valor de y sobre o valor de x. Né? Vamos dizer que são 3 e 3, vai dar igual a 1. Então, aqui nós temos que a tangente do ângulo, θ, é igual a 1. Quem é que tem a tangente 1? É o ângulo 45 graus. Então, colocamos aqui 45 graus. Colocamos o i aqui, seno de 45 graus. Sim, temos aí a forma trigonométrica do número complexo, 3 mais 3i. Mas também pode-se colocar esta forma, não só usando o grau, como você pode também usar radiano, porque o ângulo ele pode ser medido em graus ou em radianos. Bem, se for medido em radianos, aí é só você saber qual a medida do ângulo aqui em radiano. No caso aqui vai ser 45 graus é π sobre 4. Né? E aí vai π sobre 4, que é a mesma coisa de 45 graus. Você já estudou trigonometria, sabe disso, né? Ok? Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver então quem é este número complexo aqui. Na forma algébrica, ele é o quê? Menos 1. Né? Então, este aqui é o número complexo. Menos 1. E depois, mais i. 1 de i. Que na parte daqui imaginária. Né? Então, nós tivemos aí o a e o b. O a é menos 1 e o b é 1. Onde a gente pode encontrar aqui o módulo. Né? Desta maneira. Então, achamos o módulo, que é a raiz de 2. E, completando aqui, nós temos o cosseno, 135 graus. Por que 135 graus? É o ângulo θ. Porque justamente nós podemos observar aqui que é 45 graus após 90. Ou ele tem a tangente, né, que é menos 1. Né, que é 1 sobre menos 1. Dá menos 1. Então a tangente menos 1 é o ângulo de 135 neste quadrante aqui. Por isso formamos dessa maneira. Ou você tem a outra opção, né, de colocar aqui o ângulo em radiano, né, onde você tem o ângulo de 135. Quanto seria então? Se a gente tem aqui que é π sobre 2, aqui é π sobre 4, né, 45. Então, neste caso aqui, nós temos 3 vezes o ângulo de 45, ou seja, 3π sobre 4, né, mais i seno de 3π sobre 4. Né? Desta maneira, temos aí a forma trigonométrica. Esse segundo exemplo aqui, né, nós vimos que o módulo 2 e o cosseno, e vemos claramente que o ângulo é 90 graus. Né, e formamos então aqui a forma trigonométrica. Se quiser colocar, né, em forma de radiano, aí simplesmente você, em vez de colocar 90, você vai colocar aqui, quem é 90? É o π sobre 2. Mais i seno de π sobre 2. Pronto. Este outro exemplo aqui, nós temos qual número aqui, né? Ele é o z igual a menos 2. Nesse aqui eu nem coloquei a forma algébrica, né? A forma algébrica aqui, ele é o quê? Ele é o z igual a 2i. Né? Aqui, no caso, é o z igual a menos 2, porque só tem a parte real. Ali só tinha a parte imaginária.
Muito bem. Nesse caso aqui, logicamente sabemos que a distância da origem até o ponto é 2. Este é o módulo, né? Que é a distância da origem até o ponto. Igual ao caso aqui. A distância da origem até o ponto é 2. Precisava nem fazer esse cálculo do módulo, né? Mesma situação aqui. Então, temos aí o cosseno de 180, que vemos claramente que o ângulo é 180. Ou a gente pode colocar da outra forma, né? Cosseno 180, no caso, é o π, né? Mais i seno de π, né? Em forma de radião, ok? Então, essa é outra maneira. Essa daqui já fica um pouquinho mais complicado, né? Que nós aqui calculamos o módulo, né? Deu raiz de 5, né? E o ângulo, ou seja, o argumento, como conseguimos chegar ao ângulo 333 graus? Bem, você vai achar a tangente do ângulo. Então, este aqui é o z igual a quê? Igual a 2 de x, né? Menos 1i. É isso? Exatamente. Então, você vai calcular a tangente. Qual é a tangente deste ângulo aqui? É sempre a parte do y dividido pelo x. A tangente vai ser igual a menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Que vai dar menos 0,5. Né? Ou seja, então a tangente é menos 0,5. Você vai na tabela trigonométrica e procura quem que tem a tangente 0,5. Lá na tabela não vai ter número negativo, vai ter apenas 0,5. Então você vai encontrar a tangente correspondente a 0,5 é do ângulo 27 graus. Sendo que aqui ó, tem 27 graus, no caso negativo. Então qual seria o ângulo positivo exatamente neste ponto aqui? Né? Então 360 menos 27 é o 333. Neste caso aqui não tem como calcularmos de forma o π, né? Então é um cálculo exato, né? Então deixamos assim. Ou se você quiser simplificar também, é uma outra maneira, né? Que você não aprendeu ainda, que é raiz de 5. Né? E aqui como tem cosseno e seno, você abrevia, ó, cosseno e seno, 333 graus. Então, é uma outra maneira diferente aí de apresentar também a forma trigonométrica, ok? Então, voltando ao assunto dos graus aqui da tabela trigonométrica, no final desta aula, você já vai poder ver a tabela trigonométrica aí que eu deixei de presente para você, ok? Se você não está inscrito, inscreva-se, né? E até a próxima aula.